Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, deste 26 de janeiro. Vamos então ao cardápio de notícias. Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro fazem operação em 4 estados contra a lavagem de dinheiro do tráfico. O Conselho da Petrobras se reúne hoje. A expectativa é de que Jean Paul Prates assuma o comando da estatal. Nos destaques internacionais, pelo menos 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em um ataque com faca num trem no norte da Alemanha. E trazemos uma reportagem especial sobre o excesso do uso de telas que pode aumentar os casos de miopia nas crianças. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Uma operação da Polícia Federal tenta prender 18 suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico. A ação acontece em 4 estados e mais de 100 milhões de reais devem ter sido movimentados pelo grupo. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina para cumprir mandados judiciais na investigação que já tem mais de 30 denunciados por lavagem de dinheiro do tráfico. No Paraná, suspeitos tiveram bens sequestrados para a apuração de suspeitas. O objetivo da Operação Fim do Mundo é desestruturar um grupo que movimentou mais de 100 milhões de reais. A denúncia do Ministério Público Estadual demonstrou que os grupos da operação fornecem armas e drogas para lideranças do tráfico que revendem esses produtos ilícitos em diversas comunidades do Rio de Janeiro, dominadas pelo Terceiro Comando Puro, uma das facções do tráfico de drogas e de armas que agem no Rio de Janeiro. A Justiça também mandou sequestrar imóveis, veículos e embarcações nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba, Angra dos Reis, além de Balneário Camboriú e Foz do Iguaçu. Também foram bloqueadas mais de 32 contas bancárias vinculadas à organização criminosa. Os investigados devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, com penas que somadas podem chegar a 24 anos de prisão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já voltou ao Brasil depois da sua primeira viagem internacional. Primeiro ele foi para a Argentina e depois para o Uruguai. Nessa quarta-feira ele esteve com o presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou e considerou urgente e necessário que o Mercosul feche um acordo com a União Europeia antes de negociar com a China. O tema foi discutido durante visita ao Uruguai, país que avança em negociações comerciais bilaterais com Pequim. O presidente Lula se reuniu com seu colega uruguaio, Luiz Lacalle Pou, em Montevidéu, nesta quarta-feira. Lula considerou urgente e necessário que o Mercosul feche um acordo com a União Europeia antes de negociar um com a China. O Uruguai, país que integra o Mercosul, avança em negociações comerciais bilaterais com o governo chinês. É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. As negociações entre Montevidéu e Pequim, assim como o pedido de entrada no acordo transpacífico sem a anuência de seus parceiros do Mercosul, geraram tensões e os outros sócios alertaram que o bloco regional poderia rachar. O Brasil quer preservar o tratado fundador do Mercado Comum do Sul e a tarifa externa comum do bloco. Em um pronunciamento ao lado de Lula, o presidente uruguaio afirmou: Pertencemos ao Mercosul e temos essa vocação inalterada, moderno, flexível e aberto ao mundo. Eu quero construir definitivamente a unidade da América do Sul, a unidade da América Latina e fortalecer o Mercosul para que Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, depois agora Bolívia, a gente pode ter um bloco comercial muito forte. Montevidéu cobra há anos uma flexibilidade maior do Mercosul, bem como uma abertura comercial, pleitos que Lula considerou mais do que justos. O senador Jean Paul Prates deve assumir o comando da Petrobras ainda nesta semana. O nome dele já foi aprovado pelos departamentos técnicos da estatal, que avaliaram o currículo empresarial e também as ligações políticas de Prates. A última etapa agora é passar pelo Conselho de Administração.
A indicação de Prates para assumir o comando da Petrobras foi oficializada no último dia 12. A partir daí, a equipe da área de governança e conformidade se debruçou sobre o currículo e as ligações políticas e empresariais do potencial futuro executivo, mas não encontraram nada que pudesse vetar o nome ao cargo. A reunião do Conselho de Administração da Petrobras havia sido marcada no início do mês e vai ser realizada nesta quinta-feira. É provável que, ao ter o nome aprovado, Prates já tenha posse no mesmo dia ou no dia seguinte. Ainda que tenha algum tipo de resistência ao nome do senador, não deve ser um impeditivo para que o senador seja o eleito. Inicialmente, ele deve ser eleito para compor o conselho, na vaga deixada por Caio Mário Paes de Andrade, que assumiu um cargo no governo de São Paulo. Depois é convidado para participar da reunião e tem seu nome votado para ocupar a presidência. O senador vai assumir a Petrobras logo depois de entrar em vigência um novo aumento no preço da gasolina, com um litro 23 centavos mais caro para as refinarias. A decisão começou a valer nesta quarta-feira. E nesta quarta-feira, militares brasileiros estiveram nas terras Yanomamis e realizaram a entrega de alimentos e suprimentos médicos para a população que tanto precisa. O governo federal revelou no último fim de semana que 99 crianças Yanomami menores de 5 anos morreram no ano passado na maior reserva indígena do Brasil por desnutrição, pneumonia e malária. Por causa da situação, o governo declarou emergência sanitária no território Yanomami. A polícia abriu na última terça-feira uma investigação por genocídio contra os indígenas. A investigação, que aponta ações e omissões de servidores públicos e ex-funcionários da saúde em terras Yanomami, também abrangerá supostos crimes ambientais e desvio de recursos públicos. Entre os estados de Roraima e Amazonas, se estende a terra indígena Yanomami, de 96 mil quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 30.400 indígenas. E mudando de assunto, um levantamento da Polícia Militar apontou que 374 pessoas, entre motociclistas e garupas, morreram no ano passado aqui em São Paulo. Isso representa um aumento de 40% em relação ao período pré-pandemia. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Leonardo Félix. O estudo da Polícia Militar mostra que há 2 anos foram registradas 283 mortes. E em 2019 foram 268 vítimas fatais. Segundo o Comando de Policiamento de Trânsito, CPTRAN, a pesquisa foi feita com base no InfoSiga, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito do Governo do Estado. Os dados levam em conta apenas as mortes de condutores ou garupas de motos em acidentes registrados em vias urbanas da capital paulista, ou seja, não entraram nesta estatística óbitos contabilizados em batidas em trechos urbanos de rodovias estaduais ou federais que cortam a cidade. O CPTRAN não computou os números de 2020 por ter sido o primeiro ano da pandemia de Covid-19, quando houve uma queda comparada a anos anteriores da circulação de veículos não apenas em São Paulo, como em todo o país. Segundo os dados do InfoSiga, compilados pelo CPTRAN, as 374 mortes de ocupantes de motocicletas registradas ao longo de 2022 representam 46%, quase a metade de todos os 811 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito em vias urbanas da cidade no período analisado. Muitas dessas mortes, sim, estão relacionadas ao principal fator de risco, que é a velocidade. A gente tem um aumento do uso da motocicleta, tivemos crescimento de 26% do emplacamento das motos nesse último período e, por consequência, muitas das motos, muitos motociclistas também estão trabalhando na parte de entrega, que quanto mais veloz ou quanto mais entrega, mais rendimento o motociclista vai ter. Então, a velocidade é o principal fator de risco. Quanto mais a pessoa se sujeita ou está vulnerável, principalmente ao fator velocidade, mais ele está exposto ao risco, e o que a gente tem visto é esse crescimento, principalmente na mortalidade dos motociclistas nesse período.
E para diminuir esses números, o Comando de Policiamento de Trânsito tem realizado mega operações de fiscalização de motocicletas no centro da cidade. De acordo com o CPTRAN, na última ação foram realizadas 5 blitz em pontos simultâneos da região central da cidade. Foram mobilizados mais de 100 policiais militares e 66 viaturas do comando. O CPTRAN quer intensificar a fiscalização de motocicletas e dos seus ocupantes para garantir o cumprimento das normas relacionadas à segurança, evitar acidentes e preservar vidas no trânsito. E antes do intervalo, falamos, é claro, sobre a previsão do tempo para essa quinta-feira. Hoje o calor e a chuva devem predominar no país. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, os termômetros devem passar dos 36 graus. O estado, aliás, enfrenta a estiagem mais severa em 4 anos. Isso por conta de um bloqueio atmosférico que impede a formação de nuvens, trazendo calor e baixa umidade também para o Paraná, São Paulo e parte do sertão nordestino. Mas áreas de instabilidades ainda se formam sobre o interior das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Vamos então conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O dia será de muito calor, mas tem chuva prevista para o final do dia. A máxima chega aos 37 graus. Vamos para o centro-oeste do país. Em Brasília, no Distrito Federal, que sofreu ontem com as fortes chuvas, o dia será de calor e tem mais chuva prevista para qualquer hora dessa quinta-feira. A máxima chega aos 26 graus. Para finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada nesse céu lindo que temos aqui na região central, na região da Praça da República. Olha aí, tudo azul. Fazia tempo que a gente não via um céu como esse, não é? Aqui na capital paulista, o dia será de calor e sem chuva. A máxima chega, então, aos 30 graus. E veja a seguir, pelo menos 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em um ataque com faca num trem no norte da Alemanha. E você confere também uma reportagem especial sobre o excesso do uso de telas, que pode aumentar os casos de miopia nas crianças. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Pelo menos 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas durante um ataque com faca em um trem no norte da Alemanha. Vamos conferir. O ataque ocorreu em um trem regional que liga as cidades de Kiel e Hamburgo. Ao menos 7 pessoas ficaram feridas. O suposto agressor foi detido na estação de Brokstedt, onde a composição foi imobilizada. O motivo do ataque ainda é desconhecido, segundo a polícia. A Deutsche Bahn, empresa ferroviária, anunciou o cancelamento de vários trens. Há vários anos, as autoridades alemãs estão em alerta pela ameaça jihadista, principalmente desde que um atentado com um caminhão reivindicado pelo grupo Estado Islâmico matou 12 pessoas em Berlim em 2016. As autoridades também monitoram de perto a ameaça da extrema-direita após vários ataques cometidos nos últimos anos. De 2013 até o final de 2021, o número de seguidores do islamismo considerados perigosos na Alemanha quintuplicou, chegando a 615 pessoas. E agora a gente fala sobre a crise política no Peru. Um grupo de parlamentares, apoiadores do ex-presidente Pedro Castillo, apresentaram nesta quarta-feira um pedido de impeachment contra a atual presidente Dina Boluarte. O pedido de impeachment contra a presidente do Peru, Dina Boluarte, foi assinado por mais de 20 parlamentares, apoiadores do ex-presidente do país, Pedro Castillo. Para que seja debatido no Congresso, o documento deve ser aprovado por pelo menos 52 votos. A medida ocorre em meio a uma série de protestos violentos que tomaram as ruas do Peru após a prisão de Castillo, que foi destituído depois de tentar dissolver o Congresso. Ele tinha como objetivo impedir a conclusão da votação de seu terceiro processo de impeachment. Após a saída de Castillo, Dina Boluarte assumiu a presidência, mas a ação não foi bem recebida pelos peruanos, que saíram às ruas exigindo novas eleições
e a libertação do ex-presidente. Desde o início das manifestações, em dezembro do ano passado, dezenas de mortes foram registradas em todo o país. Com o aumento da violência durante os protestos, que tem contabilizado cada vez mais vítimas, a Procuradoria do Peru afirmou que começou a investigar Dina Boluarte e as pessoas de seu governo por genocídio e homicídio qualificado. Após a Alemanha confirmar o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia, o governo da Noruega anunciou que vai fazer o mesmo. E o espanhol se disse disposto também a fornecer o equipamento. As notícias repercutiram nas ruas de Berlim e Kiev nesta quarta-feira. Há meses, o governo ucraniano pedia à Alemanha e às potências ocidentais o envio de tanques pesados Leopard 2 para se defender melhor contra a invasão russa. Nesta quarta-feira veio o sinal verde de Berlim, que anunciou o envio de 14 unidades e autorização aos países europeus que assim desejarem fornecer a Kiev os veículos blindados em seu poder. Nas ruas da capital alemã, a decisão anunciada pelo chanceler Olaf Scholz foi bem recebida. Todo mundo sabe o que deve ser feito, pelo menos entregar material. Não podemos fornecer pessoal, mas o material que eles precisam para a defesa deve ser enviado. Tudo é difícil nessa decisão sobre entrega de armas, e é por isso que acho que você não pode simplesmente definir isso em 3 frases, mas tenho que dizer que confio no nosso chanceler. Em Kiev, o anúncio alemão foi comemorado. Equipamento pesado vai ajudar quando houver confronto. O equipamento pesado dos nossos aliados vai ajudar muito, não tenho dúvidas. Acho que vai ser mais fácil para os nossos rapazes agora. Eles estarão protegidos e não vão correr tantos riscos. Também nesta quarta-feira, o governo norueguês anunciou que vai enviar tanques de combate Leopard 2 para a Ucrânia. O Ministério da Defesa espanhol também se mostrou disposto a fornecer o veículo blindado, além de Madrid estar pronta para oferecer manutenção e treinamento para a operação desses equipamentos. E mudando de assunto, levar as crianças logo cedo ao oftalmologista pode fazer muita diferença para a saúde dos olhos. A Bruna de Jaimo preparou para a gente uma reportagem especial com um alerta para os papais sobre o excesso do uso de telas, que pode ser um dos maiores causadores do aumento dos casos de miopia. Vamos conferir juntos. Como você enxerga? Usa óculos? Com qual idade você começou a perceber que tinha alguma coisa errada com a sua visão? Entre os tipos de problemas de visão que atingem principalmente crianças e jovens, em maioria estão a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Cada um deles muda de um jeito a forma de enxergar o mundo. Mas, entre eles, o mais comum é a miopia. Miopia é uma disfunção dos olhos, onde o olho normalmente ele é mais alongado e faz com que a luz, ao atravessar os olhos, não foque sobre a retina, causando, então, uma distorção da visão. E as dúvidas mais comuns são saber com qual idade o alerta deve ser maior e quais sintomas podem indicar que uma criança tenha miopia. Mas o mais comum é aparecer dentro da adolescência. O sinal mais óbvio da retina, da miopia, é uma dificuldade em enxergar à distância. Nas crianças, às vezes, isso pode se manifestar quando você olha para a criança e ela faz assim com os olhinhos dela, porque ela está tentando fazer um foco ali para longe. De 2019 a 2022, foi registrado um aumento de 134% no número de casos de miopia entre crianças e jovens de 19 anos. Alguns estudos mostram que um hábito muito comum entre os brasileiros pode ser o causador desse dado alarmante: o excesso do uso de telas. A grande questão é que, na maioria das vezes, as crianças estão usando as telas em ambientes fechados, fora da luz do sol. Então, isso estimularia mais a formação da miopia, mais do que as próprias telas, na verdade, estar em ambientes fechados, sem exposição à luz solar. Para os pais, os cuidados com os olhos das crianças devem começar desde cedo. E o uso de telas tem algumas recomendações. Para crianças menores de 2 anos, a indicação é para que não tenham contato com telas. Entre 2 e 5 anos, o ideal é não ultrapassar 1 hora diária.
E de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. A partir dos 10 anos, as horas em frente às telas não devem ultrapassar as 3 horas. Além de todas essas recomendações, as consultas com o médico oftalmologista devem acontecer de 6 em 6 meses até os 3 anos de idade, passando a 1 vez por ano durante toda a vida. E o Dr. Marcelo dá uma dica para ajudar a descansar a vista de vez em quando. Primeiro é você tentar manter uma distância de mais ou menos um braço entre você e o monitor. Deixar sempre o monitor um pouco mais baixo que a altura dos olhos e realmente fazer essas pausas. É uma regra chamada 20-20-20. E você deve, a cada 20 minutos na frente da tela, descansar por 20 segundos, olhando para 20 pés de distância, ou seja, olhando para longe. Isso relaxa a musculatura de foco e te dá mais conforto. E para encerrar essa edição em grande estilo, a gente traz um vídeo que viralizou nas redes sociais. Olha só, um bebê de 2 anos e 9 meses acompanha com o violão a mãe tocando a música Ana Júlia de Los Hermanos. Vamos conferir. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim. O vídeo já alcançou mais de 6.400.000 visualizações em uma rede social. Enquanto a mãe, Mariana Tamioso, canta a música, Arthur acompanha mostrando que sabe muito bem qual é a hora certa para acelerar ou encerrar o manuseio das cordas do violão. Pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em sor. Desde cedo, ele mostra que talento é o que não falta. Oh, Ana Júlia. E não há dúvida que esse talento todo está sendo passado de mãe para filho, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!